a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentai-vos, caros. Nesta quarta-feira, o tema que ocupará a nossa meditação da catequese é a pergunta: conservador ou libertador? Provavelmente muitos já tenhamos ouvido expressões semelhantes a esta. O Papa tal é conservador, o Papa tal é libertador. O Padre tal é conservador, o Padre tal é mais libertador ou liberal. Eu lembro que quando eu estava no segundo ano de filosofia, um dia após o horário de trabalho no seminário, quando era comum que os seminaristas nos reuníssemos no refeitório para fazermos o lanche da tarde, sentou-se à mesa comigo um seminarista de outra diocese. Na época nós estávamos entre 6 dioceses do seminário de Viamão, e ele me perguntou: e tu é conservador ou libertador? Eu disse: bom, depende. Se por libertador entendes alguém que vai procurar dedicar a vida para libertar as pessoas do pecado, pois sou libertador. Se tu entendes por conservador alguém que tem ideias fixas e não consegue ser aberto ao diálogo, então eu não sou conservador. Ele ficou me olhando meio perplexo. Os caras, estes rótulos, rotular, definir um padre, um bispo, um papa, um leigo. Definir significa impor limites, colocar dentro de um conceito acabado, que não permite que se diga nada além daquilo que está posto. São Paulo, quando fala da igreja, usa a imagem do corpo. E propositadamente nos faz ver que o corpo é composto por órgãos diversos com finalidades diversas. Se o corpo inteiro fosse um único órgão, pois não seria um corpo, seria uma aberração, não sobreviveria como corpo. O
O corpo inteiro não é cérebro, o corpo inteiro não é coração, o corpo inteiro não é o dedo mínimo do pé. Também a igreja é composta por ação e obra do Espírito Santo, por membros muito diversos. Um dia perguntaram a São José Maria se a igreja era rica, ele disse: rica não, a igreja é milionária. A igreja é riquíssima, riquíssima em dons, riquíssima em carismas, riquíssima em diversidade. É como se a igreja fosse nos caras um grande mosaico, onde uma pedra tem formato e cores diferentes da outra. E é isso que faz com que o todo seja belo e não seja uma parede monocromática, de uma só cor. Um dos conceitos mais difundidos na teologia e também em outros campos das ciências é um conceito cuja autoria se discute muito, então não entramos no mérito do autor, de quem seja, mas é o seguinte conceito: no essencial, unidade. Naquilo que é discutível, nas opiniões, liberdade. E em ambas as realidades, caridade. Não é porque um padre usa batina, como este que vos fala, que necessariamente seja conservador. Porque eu conheço muitos que não usam e têm ideias muito fixas e não são abertos ao diálogo. Não é porque um padre deixa de usar um hábito eclesiástico que por isso seja um sacerdote menos fiel. Eu conheço muitos que são santos homens, que ganham de longe de mim e de muitos outros, no quesito santidade e fidelidade a Deus. Sempre que nos falta a caridade, nós oferecemos ao mundo um triste espetáculo da divisão. Quando vemos um católico que difunde por meios eletrônicos ou mesmo verbalmente murmurações, maledicências contra irmãos da própria fé, perguntas: em que isto acresce? Em que isto pode somar alguma coisa? Se não na divisão, em facções, enfim, em uma obra demoníaca, porque o diabo é, etimologicamente falando, aquele que divide. Naquilo que é essencial nos artigos da nossa fé, nos fundamentos da moral que são derivantes destes artigos de fé, nisto que haja unidade entre nós. E quando falta unidade, porque este ou aquele prega coisas ou realidades que não dizem respeito ou que destoam da fé e da moral, pois que a autoridade competente tome providências. Para isso existe na igreja os meios próprios. Agora não vou eu me meter de pato a ganso e querer corrigir o meu bispo, corrigir o Santo Padre. Naquilo que é opinável, liberdade. As pessoas não se resumem às ideias. Se alguém tem uma ideia diferente da minha em relação a algo que seja opinável, pois bendito seja Deus. Viva a liberdade. Continuemos nos querendo bem. Agora, não é porque a ideia de alguém é diferente da minha que necessariamente eu vou ter que impor a minha ideia naquilo que é discutível ao próximo. Mas tanto naquilo que é opinável quanto naquilo que é essencial, sempre deve haver primazia para a caridade da caridade.
Eu lembro do falecido padre Gregório de Nadal, que Deus o tenha em sua glória, que, debilitado já por causa da idade, quando deixou esta paróquia, foi morar no lar sacerdotal em Gravataí, em 95. Em 96, quando eu entrei no seminário, ele era o diretor espiritual dos seminaristas. Na ocasião, eu tinha o mau hábito de murmuração, de falar mal dos colegas. E já vão anos que o Padre Gregório partiu para a casa do Pai, mas eu nunca mais vou esquecer de uma frase que ele me disse. Disse: Jacques, o dia que tu não tiveres algo de bom para falar do teu irmão, cala-te. Porque estarás fazendo um grande bem para a igreja. Nunca mais esqueci este conselho santo. Não sejamos nós, pelo menos nesta paróquia do Menino Deus, propagadores de dissensões, de divisões, porque isto só pesa contra nós. Os que nos olham de fora perguntam: isso é ser cristão? Nem é nisso que consiste o Evangelho? E por que reservei este tema de catequese que foge um pouco dos demais temas que temos visto até aqui? Porque tem crescido nos últimos meses o número de paroquianos que têm semeado divisão, murmuração, dissensão, por diversos meios. E o pior é que o padre, que tem as costas largas, porque muitas coisas que acontecem na paróquia sempre é culpa do padre, o padre é quem fica mal visto, porque passa a ideia, e de repente eu preciso fazer um exame de consciência porque posso estar passando essa ideia que não gostaria de passar. Bom, o padre lá é conservador, esse é dos bons. Então, lá nós estamos autorizados a defender esta ou aquela postura da igreja e a nossa paróquia fica com uma imagem terrível diante da diocese e o padre mais ainda. Sejamos caridosos, sejamos, porque o Padre é o primeiro a precisar ser caridoso. Nos queiramos bem. Dada a diversidade da Igreja, o Espírito Santo age de tal forma que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Outrora tivemos um Santo Padre que passou boa parte do seu pontificado viajando o mundo, levando o Evangelho, especialmente a países que eram fechados ao cristianismo. Bendito seja Deus. Viva São João Paulo II. A Divina Providência dispôs que depois tivéssemos um Papa que recuperasse os aspectos centrais da fé, que talvez estivessem um pouco esquecidos, um homem de profunda teologia, como há muito tempo não se via na igreja. Bendito seja Deus por dentro dos seus. O Espírito Santo agora suscitou um Papa de índole mais pastoral, que vai ao encontro das ovelhas, que não está lá preocupado muito com altas questões teológicas, mas que está procurando mostrar também a face misericordiosa da Igreja. Bendito seja Deus pelo Papa Francisco. E assim, para cada tempo, o Espírito Santo vai suscitando aqueles que Ele quer, seja a nível de igreja no mundo, seja a nível de diocese, seja a nível de paróquia. Os que conhecem os meus antecessores, aqui eu acho que todos os que estão, Padre Romeu e eu somos completamente diferentes, mas grandes amigos, nos queremos muito bem, e sabe-se lá quem virá depois de mim, e lhes atesto, não será igual. E bendito seja Deus por isso. Para cada tempo, para cada necessidade, o Espírito Santo vai dispondo este ou aquele ou aquela pessoa. Tenhamos um coração grande, um coração preocupado em perceber o que Deus estará querendo
de mim? Por que que esta pessoa ou esta ideia me incomoda tanto? Ou por que que me agrada tanto? Saibamos ler os sinais dos tempos, a ação de Deus na história, a divina providência, tudo rege. Nós não cremos em acaso. E também não cremos que o mal prevaleça, porque o Senhor prometeu sua assistência à sua amada igreja até o fim dos tempos. E quando terminar a igreja na terra, quando o Senhor vier em sua glória, pois ela continuará no céu, triunfante. Vale-nos, Santa Maria, para que no essencial não nos falte a unidade, naquilo que é opinável, respeitemos a liberdade e que em todas as situações hajamos com caridade. Assim é mãe com relação aos filhos, mesmo que sejam gêmeos ou trigêmeos, nenhum é igual ao outro. São todos diversos e a mãe os quer todos bem. E a alegria da mãe é ver os filhos felizes. Se nós imitarmos esta atitude de Santa Maria, cresceremos muito e transmitiremos uma imagem agradável e atraente da nossa comunidade de fé. Que assim seja.